Eu fiz isso Uhum, quando eu viajei eu fiz isso quando eu viajei em 2019 para a Europa, então a gente passou 6 meses organizando a ida, né, então ali para mim foi uma escola, né, como é que a gente tinha que tirar passaporte, organizar as coisas, roteiro, pagar passagem, uma série de coisas. E uhum, eu tomei aquilo como rotina em tudo que eu faço, então, para mim, meta sem planejamento é só sonho mesmo. uhum, uhum. Ai, que maravilha. Então, hoje a gente vai falar de dois lados da moeda, digamos, né? A Kelly vai falar dessa parte prática de planejamento, que ela é necessária, né? E eu vou falar da parte mental, né? Da atitude mental que você tem para que isso aconteça, porque isso também é necessário, né? Porque não adianta você se planejar, tá, o data, vou viajar, tá, mas e aí você não tem dinheiro para isso, e aí você, enfim, então só a data também ela não resolve, né? Então a gente precisa ajustar algumas coisas na nossa cabeça para que isso efetivamente aconteça, né? Então é uma coisa casada com a outra, né? Então, Kelly, você vai começar, né, com a parte da parte prática do planejamento, que a Rosana já está craque, aí vai poder até dar dicas para nós aí. Bom, uhum. Bom, então, gente, vou falar que talvez para a Rosana seja um pouco repetitivo, né? Porque você já está nesse processo, já está mais avançada, mas vou fazer um resumo geral aqui para quem ainda não tem esse hábito de planejar, tá? Então, quando a gente fala de objetivo, o que é importante para conseguir cumprir, chegar nesse objetivo? A primeira coisa é você identificar o que você quer. Porque às vezes tem muita gente que não sabe o que quer, né? Já começa por aí. Você quer um carro, mas não sabe bem qual carro. Você quer uma casa, mas não sabe bem qual casa que você quer. Então a gente começa assim, fazendo um exercício sempre de mentalização do que você realmente quer, do que você gosta. Um exemplo, quando eu fui comprar o meu carro, esse carro que eu tenho hoje, eu estava meio assim, comecei assim, não sei bem qual carro que eu quero. E comecei a pesquisar, e de repente eu cheguei naquele que conquistou meu coração. Eu falei, é esse. Aí eu comecei a focar nesse. E aí comecei só a ver aquele, o vermelho, o branco, nananã, o que tinha diferente disso, o modelo daquele ano, daquele outro ano e tal, para chegar no que eu realmente queria. Isso é uma coisa bacana porque a gente tem a crença de que a gente não consegue. A maioria de nós temos a crença assim, eu queria um Mini Cooper. É que o meu Mini Cooper é o próximo objetivo, tá? Eu queria um Mini Cooper. Mas de repente, né? Pode ser se eu conseguir um golzinho, eu já vou estar feliz, né? É assim que a maioria das pessoas pensa, e a gente pensou em algum outro momento da vida, a gente acaba pensando assim. E aí que está o erro. Aí que está o erro, porque aí você já está se sabotando, já está dizendo para você mesmo que você não consegue aquilo que você realmente gostaria. E aí, o que eu quero deixar aqui para vocês, gente, nessa noite, muito importante, é se desafiem. Se você quer um Mini Cooper, se você quer uma BM, se você quer um carro melhor, né, uma dessas SUV, uma caminhonete, se desafiem a conseguir aquele carro. Às vezes, tem coisas que a gente quer, a gente precisa de um planejamento um pouco maior, como a Rosana falou aqui para nós. Uma viagem para a Europa, uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para fora, requer um pouco mais de planejamento, porque não é todo dia, né, que a gente tem aí, de repente, 10, 20, 30 mil reais, dependendo do lugar, assim, para pagar. Então, você tem que fazer um planejamento. Mas não se limite a, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para isso. Esses são os maiores sabotadores da nossa vida. Então, o primeiro passo é isso: definir o objetivo sem pensar se é possível ou não, se está dentro das minhas condições ou não. Eu vou definir. Aí depois o como, eu gosto de dizer que o como daí é com Deus, né? Porque vai aparecer as saídas e as coisas vão acontecendo e a hora que você vê, puf, deu certo. Então, não pense no como, pense no que você quer e você vai se desafiar e vai ver que você consegue. Aí o segundo passo para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo é ter uma data, como a Rosana falou aqui para nós. Muito bem colocado. Colocar uma data para aquilo. Então, às vezes, você quer uma coisa assim que parece ser tão difícil ou tão fora da tua realidade, que a gente deixa assim, um dia, né, se eu conseguir, quem sabe, né, vai ser bom. Mas aí tá outro erro, porque o certo é você colocar uma data, nem que seja daqui 5 anos. Mas tá, o que eu quero ser, estar, aonde que eu quero estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu quero estar
morando num lugar X, tendo isso, tendo aquilo, sendo assim. Então, tudo que você quer, coloca datas. Daqui 1 ano eu quero estar fazendo isso, quero ter isso, ter comprado aquilo, enfim. Desde coisas pequenas, né? De repente, eu quero comprar uma roupa nova que eu vi no shopping, tá R$ 200. Não vou poder comprar agora, mas eu vou me planejar aqui, daqui 2 meses eu vou ter essa roupa. Esse é um exemplo. Até coisas maiores. Coloque data e tenham sempre objetivos. Porque o objetivo, ele faz a gente levantar cedo e fazer o que tem que fazer. Se a gente não tiver, a gente vai passar, vai viver no automático, e de repente aquilo vai fazer o quê? Vai fazer você perder a sua identidade. Tem muita gente que chega num determinado momento da vida e começa a ter aquelas crises de identidade. Que é, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu fiz da minha vida? O que eu quero da minha vida? E daí você começa a olhar para trás, parece que você virou uma pessoa totalmente inútil. Você perdeu uma vida inteira, não fez nada, não tem nada, não construiu nada. E não é a verdade, porque aquele pouquinho que a gente faz todo dia, ele vai moldando a gente, nós vamos transformando outras pessoas, as pessoas que convivem com a gente, principalmente. Então, eu gosto de falar sempre, tenham sempre objetivos, desde que sejam pequenos. Eu quero viajar no final do ano, passar o ano novo na praia. É um objetivo. Aquilo ali vai fazer você trabalhar, guardar um pouquinho de dinheiro, determinado mês você já começa a ver a casa na praia para alugar, sabe? Então, mesmo que sejam objetivos pequenos, mas vivam todos os dias pensando em alguma coisa que você gostaria de ter, fazer e ser, enfim. Tá? Então, esse é o segundo passo, né? Coloque datas. E daí o terceiro passo é o planejamento. Quando um cliente chega para mim que quer fazer uma viagem para o exterior, para fora, tal, a gente faz um planejamento, eu faço um planejamento em conjunto com ele, porque eu sei que isso, para muitas pessoas, a maioria das nossas pessoas, das pessoas reais aqui, né? Nós aqui que trabalhamos, ralamos no dia a dia, a maioria dessas pessoas precisa ter esse planejamento, porque infelizmente não é só passar meu cartãozinho Black limitado que eu vou conseguir pagar, até porque, né, ainda não tem esse cartão. Então eu faço o quê? Faço um planejamento. Faço junto com o cliente, inclusive. Quanto que você está disponível a gastar? Para onde você quer ir? Eu quero ir para a Europa, Kelly. Então tá, para a Europa está em torno disso. Você consegue pagar isso X por mês? Poxa, agora não dá, tem outras coisas, tal, não sei o quê. Então, se a gente fizer um planejamento daqui 2 anos, o que você acha? Não, agora já melhorou e tal. Então, aí eu ajudo esse cliente, e uma coisa muito mais importante ainda, que eu sempre sugiro, que ele, quando objetivos assim para a família, né, uma viagem, trocar de carro, trocar de casa, que unam todos da casa, da família. Vou contar uma historinha breve aqui para vocês. Tinha um cliente meu, que ele é um agente de viagens também, fazia mentoria comigo, né, da mentoria que eu dou para agências de viagens, e aí eles tinham um cruzeiro marcado. E aí todo dia eu ia lá na agência, toda semana eu ia na agência dele, que eu fazia mentoria lá presencial, e ele me falava, Kelly, porque eu tenho que guardar dinheiro, eu preciso resolver minha vida financeira por causa dessa viagem. E aquela viagem, ela estava se tornando o quê? Um peso e um problema. Enquanto, na verdade, era, poxa, uma conquista, né, para a família. Faziam, sei lá, alguns 4 anos, pelo menos, que eles não viajavam em família. De repente, eles compraram o cruzeiro para ir, só que aquilo estava gerando muito estresse, assim, para ele. Aí, o que eu sugeri para ele? Vamos colocar a tua família junto nesse projeto? Porque eles estão lá confortáveis, né? Reclamava que a mulher ia no mercado, gastava o dobro, toda semana ela comprava coisa. Aí o filho andava de Uber para baixo e para cima, a outra lá comendo lanche todo dia no shopping, enfim. O cartão de crédito no final do mês, né? Lógico, estourava. E aí, o que eu falei para ele? Vamos então fazer o seguinte, vamos trazer essa família para junto para conseguir esse objetivo? E aí foi o que ele fez. Ele fez uma reunião com todos e falou, gente, ó, a gente tem o nosso cruzeiro em janeiro, né? Assim, eu tô trabalhando para conseguir pagar, mas tá difícil, a gente precisa se ajudar. O que cada um pode fazer? Aí isso fez o quê? Fez todo mundo se unir naquele único objetivo, trouxe eles para junto dele, para ajudar, então eles ficaram mais unidos, aquela responsabilidade foi dividida para eles, e ele contando até foi bonitinho, ele falou que a filhinha dele menor chegou com o porquinho dela de moeda e falou assim, papai, eu já tenho umas moedas aqui, ó, dá para ajudar a pagar o cruzeiro? Então, tipo, foi bonitinho, porque olha né, a intenção dela. E aquilo para ela, com certeza, foi tipo, nossa, tô ajudando meu pai. Meu dinheiro.
né? Tem tipo, não vai fazer Vai, diferença as nenhuma. mães já fizeram diferença, vai. Mas tem um peso ali emocional, gente, que para essa criança, inclusive, é uma coisa que vai levar para o resto da vida, uma conquista para eles. Então, assim, eu sei que resumindo a história, deu tudo certo, né? Depois ele ficou mais leve, ele falou, nossa, Kelly, graças a Deus, ó, você me deu essa ideia, porque assim, eu tô mais leve agora, tá todo mundo ali comprometido, então eles começaram a curtir aquele planejamento antes da viagem, sabe? Então, por isso que é legal a gente ter um objetivo e quando é questão de família, trazer todos da família para aquele objetivo único. Porque aí as coisas ficam mais leves, você distribui aquela responsabilidade e leva a vida e consegue chegar no seu objetivo com mais tranquilidade. Né, Kelly? É verdade. É Conta aí pra isso? Terminou a sua parte já? Uhum. Terminou esse espaço que você ia falar? Sim. Então tá bom. Então agora eu vou falar parte... Objetiva e objetivo. que eu falo um pouquinho a mais, exato. Então, eu vou falar da parte mais da atitude mental que a gente precisa ter, né? Porque para fazer tudo isso ali, falando do jeito que a Kelly falou, parece super simples, né? Ah, tá. Só que as pessoas, às vezes, nem objetivo têm, né? Elas não sabem nem o que elas querem. Ou, quando elas querem, elas não sabem o porquê elas querem. Que é essa que é a parte mais importante, né? Você tem que definir o objetivo e você tem que saber o porquê desse objetivo. E parece simples, mas não é simples descobrir esse porquê. Eu mesmo, ontem, estava pensando, mas por que eu estou fazendo isso, sabe? Tipo, pensei até descobrir por que exatamente estava fazendo isso. Então, o que acontece? Na natureza, tudo tem uma ordem, tudo. Existe princípios em todas as partes da natureza. E os princípios que se aplicam na natureza, muitas vezes também se aplicam na nossa vida, porque nós somos a mesma coisa, é tudo a mesma matéria, ou seja, esse celular, nós somos feitos da mesma coisa, embora diferentes, nós somos a mesma coisa. Então, a natureza vai ter regras e é assim que vai funcionar. Por exemplo, o sol vai nascer todo dia. Ele vai nascer no mesmo lugar e vai se pôr no mesmo lugar. Isso não vai mudar. As plantas têm um processo, isso não muda. A lei da gravidade é a lei da gravidade. Você pode não acreditar, mas se você soltar um copo, ele vai cair no chão e vai quebrar. Ou seja, ela existe. Então, existem várias leis que funcionam dessa maneira. E as pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque, como a Kelly falou, a gente precisa definir um objetivo. Só que nós só agimos por 9 motivos. Só tem 9 coisas que faz a gente agir. Que é o quê? A gente age por amor, por sexo, por preservação da espécie, por liberdade de corpo e mente, expressão e reconhecimento. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Riqueza material, né, que é uma das coisas que as pessoas mais agem hoje, e vingança e medo. Então, se a gente for garimpar o motivo para você alcançar qualquer objetivo, vai ser uma dessas coisas, tá? Sempre vai ser uma dessas coisas. Então, quando você entende por que você está fazendo, vai ficar mais fácil você fazer, né? Porque você vai entender, nossa, realmente eu preciso fazer isso, porque eu, por exemplo, né, no caso, liberdade de corpo e mente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser livre, a Rosana também, provavelmente, a Kelly também, por isso que a gente, né, escolheu esse tipo de profissão. Então, isso é um valor forte para a gente. Então, a gente faz esse trabalho por quê? Porque a gente quer ter liberdade para estar onde a gente quiser, para a gente falar o que a gente quiser falar, né? Até também tem uma outra ali que é a coisa da expressão. Eu também quero me expressar, vocês também querem se expressar. Então, quando você entende o motivo, fica mais fácil você agir. Então, quando a gente não sabe por quê, a gente pode correr nessas ações aqui, né? Nesses motivos aqui. Então, é por isso que eu estou fazendo isso. Agora, os últimos ali, que é vingança e medo, são abomináveis, entendeu? E muita gente age, né? Chega a níveis, né? Fazem coisas, chegam muito longe, inclusive, por vingança ou por medo. Mas isso a gente precisa, né, tirar isso. Se isso for um motivo para vocês, por favor, não façam nada, não ajam nunca, nem por vingança e nem por medo, porque, né, não preciso nem explicar o que a gente faz, volta pra gente, e, enfim, se você tá agindo por vingança porque alguém te fez alguma coisa, né, não vai resolver também da mesma maneira, tá? Então, você precisa descobrir qual a sua razão, tá? Depois que você descobre, você tem um objetivo fixado, como a Kelly mencionou ali, várias coisas. Comprar um carro, uma casa, nananana. Eu quero comprar uma casa porque, né, é preservação da espécie, ou é por adquirir riquezas, enfim, esse é o meu motivo e é por isso que eu estou fazendo. Você tem que entrar na frequência desse objetivo.
O que é a frequência desse objetivo? Você tem que sentir como você já tivesse aquilo. Porque o que acontece, né? Até esses dias eu ouvi uma coisa que me fez refletir. Porque o que eu tinha na minha cabeça, né? Que quando a gente tem a nossa mente no passado, a gente tem uma tendência forte de depressão. Porque você fica lá só vivendo do passado. E quando você pensa muito no futuro, você vira uma pessoa ansiosa. Porque você, em vez de viver o teu presente, você vive o futuro. Mas, na verdade, você estar com a sua cabeça no futuro não é ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro. Porque você estar com a sua cabeça no futuro significa você ter a visão de onde você quer chegar, significa ter a visão das coisas que você quer ter e acessar aquela frequência. Ou seja, né, como a Kelly falou ali, não ponha limites. Não, eu posso ter essa casa, eu posso ter esse carro, eu posso ir para esse lugar, entendeu? Então, quando eu tenho isso firmado na minha cabeça, eu entro nessa frequência. Eu já sinto como se eu tivesse. Por exemplo, hoje tem vários objetivos que eu quero. E antes de eu entender todas essas coisas, eu ia pensar isso separadamente, como se fosse um futuro. Ah, tá, eu quero isso, mas não ia ser uma verdade para mim, como se realmente eu pudesse conseguir. Então, hoje eu só entendo que eu não tenho ainda, mas que eu vou ter. Ponto. Então, isso é muito fixo na minha cabeça. Então, é esse modelo de pensamento que a gente tem que ter para que realmente a gente acesse essa frequência e consiga cumprir os objetivos com datas e tudo mais, como a Kelly já falou ali, né? E porque, assim, o que acontece? Quando você tem um pensamento repetitivo na sua cabeça, quando você pensa muito uma coisa, então, por isso que o problema não é estar no futuro, o problema é ter medo das coisas acontecerem. Então, quando você começa a ter esse pensamento repetitivo, o teu inconsciente, o teu subconsciente vai absorver isso. E lembra que eu falei lá que, né, na natureza existem regras, princípios e tudo funciona perfeitamente? Então, o que acontece? Quando a gente absorve isso, o nosso inconsciente absorve isso, o nosso cérebro vai encontrar meios para fazer aquilo, entendeu? Sejam eles meios naturais, meios lógicos, e as coisas vão acontecer, em tudo vai se encaixar. Então, por isso que eu quero falar dessa parte, porque não adianta nada você planejar ali se você não entender o mecanismo por trás disso, porque existe um mecanismo por trás disso. Por exemplo, para exemplificar isso que eu falei, que realmente o nosso cérebro vai encontrar as saídas, né? Tinha um cientista chamado Dr. Gates, ele era da época do Thomas Edison lá e tal. Inclusive, ele tem mais patentes do que o próprio Thomas Edison. O que ele fazia? Você conhece ele, Rosana? Já ouviu falar do Dr. Gates? Sim, conheço. Eu estudei esses dias para um trabalho que eu estava desenvolvendo numa empresa de material elétrico e o pai, né, dos bocais, né, é o Thomas Edison, né? Até por isso que existe a nomenclatura E27, E30, E40, é por causa dele. Só que pesquisando um pouco a biografia do Thomas Edison, eu encontrei essa figurinha que você acabou de falar, que tem muito mais patentes do que ele. Tem muito mais patente. Então, olha como o Gates fazia. Um dia o Napoleão Hill, né, ele entrevistou várias das mentes milionárias e tal, e ele chegou para entrevistar o Dr. Gates, e aí ele chegou e a secretária falou assim, agora ele não pode te atender porque ele está ocupado tendo ideias. Aí o Napoleão Hill, como assim, tendo ideias? Ela falou assim, não sei, ele só não pode te atender porque ele está tendo ideias. E aí ele esperou por umas 2 horas mais ou menos e foi conversar com o Gates. E aí o Gates explicou para ele qual era esse processo de ter ideias. Ele ficava numa sala escura, com isolamento acústico, entendeu? Com uma mesa e uma lâmpada que ele acendia quando ele tinha ideia. Então, o que ele fazia? Ele colocava uma sementinha, digamos, na mente dele, né? Tem um problema para resolver, eu quero criar tal coisa. E ele ficava lá no silêncio absoluto, esperando a mente dele apontar a solução para aquilo. E aí, quando a mente dele apontava a solução, ele acendia a luz, e aí ele tinha papéis, e aí ele escrevia tudo que aparecia na mente dele. Então, tudo que a gente planta no nosso inconsciente, a nossa mente ela dá um jeito. Só que a nossa mente é tão turbulenta que a gente não consegue. Por isso que a gente precisa de um esquema, entender como funciona, para que a gente realmente deixe esse terreno fértil para que ela apresente soluções e para que o universo também apresente soluções. Porque está tudo criado, Deus já criou tudo, então existe solução para tudo. Não tem nada que a gente crie, a gente só adapta, pega uma coisa ali, outra coisa ali, que foi a mesma coisa com Thomas Edison. Ele tentou 10 mil vezes, não foi? Fazer a lâmpada,
quando ele tentou 10 mil vezes, o que aconteceu? Ele estava assim, meu Deus, e agora? Tipo, né? 10 mil vezes. E aí ele fez um pedido de novo para a cabeça dele. Falou assim, agora eu preciso saber essa solução. Eu preciso, né? E aí o que aconteceu? A solução apareceu. Ele linkou uma outra coisa que ele tinha lá do carvão, de não sei o que lá, que daí já entra. É científico demais para mim essa parte, entendeu? Ou seja, ele já tinha uma parte da solução. E aí veio outra, a mente dele apresentou o outro pedaço que faltava ali, entendeu? Você E já aí entra uma reparou série que de coisas. as pessoas mais antigas e cientistas e tal, eles eram mais determinados? A gente desiste tão Sim, fácil, né? sim. Mas isso Primeiro também tem desafio a várias gente razões, né? desiste. A gente, querendo ou não, a gente teve uma vida mais fácil, né? A gente não teve uma vida tão difícil quanto a A deles. gente não Hoje tem a que se gente tem. esforçar para criar nada, na verdade, hoje em dia. Exatamente, já está tudo criado. A gente tem a questão da informação, que hoje também é muita informação na nossa cabeça, entendeu? Então, tem uma série de coisas. Então, o primeiro passo lá, né, como a Kelly falou, como eu também estou falando aqui, definir o objetivo, né? E aí você vai entender por qual a sua razão para que por trás daquele objetivo, né? Depois disso, você precisa, deixa eu ver como que eu coloquei aqui na minha sequência, né, entrar na frequência. Já falei que você tem que entrar na frequência, ou seja, estando com a cabeça no futuro, com o objetivo sempre na sua cabeça para entrar numa repetição e você jogar aquilo que tem o inconsciente e buscar por conta própria as soluções. E o que acontece? Para que tudo isso aconteça, essa é a parte mais importante, que é essa parte que as pessoas não sabem, e é por isso que as pessoas não se movem e não alcançam os seus objetivos. Para que tudo isso aconteça, você precisa ter um terreno fértil na sua mente. O que é um terreno fértil, Kelly? Um terreno fértil pensa lá, se você tem uma terra, né? Se essa terra não tiver arada, se essa terra não tiver os nutrientes necessários, a planta não vai crescer. Ou se tiver areia, sei lá, coisa que não demais no solo, que não favorece aquela planta, você pode jogar semente, você pode jogar água, você pode o que for, não vai crescer. E o que acontece na nossa cabeça? Nós temos, a maior parte do tempo, pensamentos ruins, pensamentos de incapacidade, pensamentos que a gente não consegue, o problema de fulano, o problema de ciclano, não sei quem falou não sei o que para você, e não sei o que lá. Se a gente não cuidar, a gente está pensando coisas ruins o tempo todo. E aí, o que vai acontecer? Esse sistema todo que eu falei aqui não vai funcionar. Então, a gente precisa aprender a expulsar pensamentos negativos da cabeça. Rosana, você já tem essa prática? Como que é? Você já faz esse tipo de coisa? Já estudou sobre isso? Acredito que sim, mas compartilha aí com a gente. Sim, eu fiz o Practitioner, né, que é o primeiro estágio ali de programação neurolinguística, né? Então, a gente aprende a fazer algumas técnicas assim, né? Mas pensamento negativo, ele decai até o nosso índice de produtividade, né? A gente não cria nada, não inova, não pensa fora da caixa quando a gente está com pensamentos negativos, né? Aliás, a gente não consegue nem enxergar alternativas quando a gente está nessa frequência, né? Sim, isso é Então, é científico. Eu já isso. vi pesquisas, né, que quando você está preocupado, quando, né, enfim, negativo de alguma maneira, você não tem olhos abertos para oportunidades. As coisas passam e você não consegue perceber. Isso é científico, né? Vários estudos mostram isso. Então, o que a gente está falando aqui é tudo científico, tudo tem, né? Parece né? A Rosana tem acesso a essa informação, mas as meninas que vão ver a aula ali depois podem achar que é balela. Não é balela, a gente não está indo a fundo, né, na prova, mas tudo isso tem prova, tudo é embasamento, então não é nada da nossa cabeça, tá, meninas? Vamos por nós que vai dar certo. A neurociência também é interessante indicar para elas lerem artigos sobre neurociência, o que o cérebro, né, precisa para ele ter essa frequência mais positiva e abrir, né, expandir a mente, né? Eu também estudei um pouco de neurociência, fiz formação recentemente, então acho que é por isso que eu penso um pouquinho diferente, mas não é nada fora do comum, todo mundo pode acessar. Sim, não. E assim, é uma coisa tão simples, mas que se a gente não tiver essa informação, a gente não vai ter a mínima noção, entendeu? Do que é possível. Porque é muito fácil deixar nossa mente nos dominar pro lado negativo, entendeu? Inclusive, existe até embasamento para dizer que o nosso cérebro prefere sofrer do que estar feliz. Então, mas isso é um assunto para outra aula, né? Enfim, então, isso precisa ser dito para que as pessoas entendam isso, né? Porque o que acontece? A única que nós temos controle é o nosso pensamento.
A gente não pode controlar absolutamente nada mais além do nosso pensamento. E se Deus, né, deu este poder, né, para a gente, de uma coisa tão importante, porque o nosso pensamento, sim, é uma coisa, né, importante, é uma coisa que pode te levar a grandes feitos, como pode te levar a, né, sei lá, a morrer, enfim, pessoas se matam, né, por conta de pensamentos ruins, né, enfim, falha em empresas, enfim, várias coisas acontecem. Então, se Deus te deu esse poder, obviamente, Ele quer que você use de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, para construir coisas, e não destruir, né? Porque pensamentos ruins, eles sim são autodestrutivos. Eles destroem outras pessoas, eles destroem você mesmo, porque quando você formaliza, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala, né? Então é importante também a gente falar, decretar coisas e falar coisas positivas, porque isso é nada mais do que a materialização do nosso pensamento, né? E quando você materializa para você e para outras pessoas, se você estiver falando para outras pessoas, né? Então, o seu cérebro, ele não vai conceber coisas boas se você manter ele com pensamento negativo. E parece difícil, mas não é. É muito simples. Está com pensamento negativo? Pensa uma coisa boa. Pronto. O pensamento negativo, ele vai evaporar. Só que ninguém entende que isso é possível. Ninguém nunca tem, né? As pessoas nem tentam. Elas não sabem que existe essa possibilidade. Mas é simples assim. Está com pensamento ruim? Põe um pensamento bom no lugar. Pronto, já era aquele pensamento. E aí que entra o que Deus fala pra gente, que nós devemos ser gratos em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque em vez de ele explicar essa parte na final toda aqui, ele só disse, faça isso que vai dar certo, né? Pronto. Simplesmente seja grato. Então, até das coisas ruins que acontecem, nós temos que aprender a ter gratidão. Porque o que acontece? Toda coisa ruim, todo fracasso, ele vai carregar uma semente de vitória, entendeu? Então, se você observar aquilo, sempre vai ter uma coisa que você vai aprender, sempre vai ter uma coisa que você vai poder adaptar. Então, se você olhar aquilo com gratidão, com um olhar, nossa, né, eu sou grata a isso, por que isso aconteceu comigo? Né? Aconteceu por isso, 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 o que eu posso fazer? Aí, pronto, entendeu? Vai. Agora, o que a maioria das pessoas faz? Ai, meu Deus, não presta para nada, não dá certo, nada dá certo comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e desiste, né? É igual a Thomas Edison, se ele tivesse desistido, nós talvez não tivéssemos a lâmpada hoje. Eu tenho uma Então, amiga minha, Kelly, que ela fala assim, ó, toda vez que acontece uma coisa negativa, existe uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar. Ela fala assim: "Universo, o que que tem aqui? Qual o presente que tem aqui para mim nessa sim, situação?", né? sim. Para a gente Uhum, começar a olhar as coisas que a gente aparentemente acha que é negativa com um olhar positivo. O que que eu vou sim. tirar daqui dessa situação, né? Que Uhum. vai acontecer aqui no meio dessa turbulência que eu vou tirar como algo positivo para mim, né? Muito bom, exatamente. Aí cada um pode criar sua própria ferramenta, né? E essa sua amiga faz isso, né? Ou você pode perguntar a Deus, né? O que você quer me mostrar? O que eu preciso aprender? Enfim, cada um vai ter seu sistema. Mas se você entender que você precisa olhar aquilo com bons olhos, porque é tudo uma fase, aquilo não define você, não define quem você é. Você não tem que mudar por conta de uma situação ruim. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. E é uma fase que daqui a pouco amanhã já está tudo bem e pronto, e você vai ficar sofrendo por aquilo. Então a gente precisa, né, começar a olhar por outros ângulos e tudo mais para que realmente, né, esse sistema de objetivos funcione, para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Né? Então existe esse processo a ser percorrido, essa mentalidade a ser instalada na nossa cabeça, né? E aí, né, eu pergunto, né, para você, Rosana, e para as meninas que vão assistir depois aqui a aula. O que você está ocupando a sua mente nesse momento? Pensa lá, minha mente está maior parte do tempo pensando em coisas boas ou maior parte do tempo pensando em coisas ruins, né? Se você já fez um trabalho, provavelmente você já tem essa consciência, já trouxe para um nível consciente e já consegue observar e ir filtrando. Mas para vocês, meninas, né, que não têm essa consciência, comecem a trazer para a consciência isso, porque se a gente deixar, a gente pensa coisas ruins o tempo todo. Então, outra coisa que eu costumo dizer, não assista TV. Não assista TV. Porque o que acontece? Você pensa, ah, não, mas eu nem dou bola por que está acontecendo ali. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, é como se fosse um aparelho Full HD de filmagem, entendeu? Você viu, entrou. Você ouviu, entrou.
Não importa se aquilo fica no seu consciente, mas está no seu subconsciente. E o nosso consciente, o inconsciente, o nosso subconsciente... Ô, Kelly, subconsciente e inconsciente é a mesma coisa? Inconsciente, que é onde a gente grava as memórias emocionais. E subconsciente? Ou é errado subconsciente? Subconsciente eu aprendi isso na faculdade, só não vou me lembrar agora, mas a gente fala muito. Sim, é uma camada abaixo do consciente, entendeu? Que a gente pensa que não dá bola, mas aquilo fica lá gravado dentro de você. Então, não veja, porque pensa lá, você está com um problema, de repente, Na financeiro, verdade, ou tudo sei que, lá, tudo que a gente ouve, até o que as pessoas falam, influenciam na nossa vida, né? Tudo. influencia por isso, né, a questão da ambiência, de a gente ver com quem a gente anda e tudo mais, que também é assunto outro dia, né, a gente já deve ter falado disso aqui. Então, tudo fica registrado lá e vai te influenciar negativamente. Então, para quê? Você fazer um trabalho extra para tirar aquilo de você, sendo que você pode simplesmente escolher as coisas que você assiste, escolher as coisas que você ouve, escolher as pessoas que você anda. É muito mais simples, né? Porque a gente quer simplificar, a gente não tem tempo mesmo para ficar redobrando o nosso trabalho. Então, vamos facilitar as coisas, não veja as coisas, porque isso vai, sim, prejudicar teu pensamento. Então, como eu estava falando lá, né? Se você está com problema financeiro, sei lá, esse mês está ruim. E aí, o que você escuta? Gasolina sobe, não sei o que lá, entendeu? Aí você está fazendo todo um trabalho para manter o pensamento positivo, e aí vem aquilo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não é? Gente, eu não sei, mas eu já passei por isso. O meu marido, eu fico brigando com ele aqui, porque ele fica com a TV ligada, né? E eu tô lá, tudo bem, não sei o que lá, daqui a pouco eu passo, escuto essas bosta, essas notícias, entendeu? E aquilo E eu mexe não com a gente. Não mexe, mexe? mexe de um jeito estranho, assim, pode, e a Né? gente sonha, a gente começa a ter taquicardia, a gente começa a ficar angustiado, né? É, sim. TV aqui em casa também, a gente só assiste assim o último caso, tipo, deu uma notícia muito, daí eu assisto, né, até para entender o cenário, mas dizer Sim. que é meu hábito hoje em dia não é mais, eu deixei de assistir TV tem uns 2, 3 anos, principalmente ali no início da pandemia, porque era toda hora notícia ruim na TV, toda hora, eu Uhum. falei, meu Deus, e a gente começou a entrar numa espiral assim de ficar depressivo, de ficar ansioso, eu falei, não vamos mais assistir, vamos assistir série, documentário, qualquer coisa. Sim, sim, obviamente. Então, a gente tem que facilitar a nossa vida. E uma coisa que vai dificultar a sua vida é você ficar assistindo TV. Não é só notícia, né? A gente sabe que os programas também têm vários cunhos ideológicos aí por trás, eles querem realmente colocar coisas na nossa cabeça, e isso não é mentira, isso é verdade. Então, filtrem tudo que você vai ver, mesmo que seja um filme, alguma coisa, olha com um olhar, entendeu? Tipo de, nossa, será que isso é verdade? O que quer dizer com isso? Enfim, não estou dizendo para não assistir nada, mas a gente tem que aprender a ser mais seletivo e avaliar o que a gente está vendo, né? Enfim. Agora, né? E uma outra coisa, né? Por último, mas a não menos importante, talvez uma das mais importantes, é que a gente precisa acreditar na nossa capacidade. Porque não adianta tudo isso aí, e se você acha, ai, não, mas eu não vou ser capaz. Não existe nada que a gente não seja capaz, nada. O que existe é você não ter habilidade para alcançar algo. Mas aí o que você faz? Vai lá e aprende a toda habilidade. Pronto. Simples assim, resolvido o problema. Então, existe limites? Não existe limite. Tudo a gente pode aprender. Tudo já foi criado, né? O nosso pensamento, nosso cérebro é uma máquina, entendeu? Para fazer esse sistema todo rodar e a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, né, não existe limites. Então, se não existe limite, você como outra coisa importante que eu gosto de falar aqui, né? Não sei se a Rosana já ouviu falar, né? Quem nós somos? Qual a nossa identidade? Nós somos, diz lá em Gênesis 1:26, que nós somos filhos, a imagem e semelhança de Deus, e ele pôs a gente aqui na Terra para dominar e governar sobre tudo. Peixe, animal, tudo. Então, qual é a afirmação maior que a gente precisa para entender que nós temos plena capacidade para tudo. Então, por último, é preciso entender da capacidade. Então, só resumindo aqui, que horas são, Kelly? 7:45.
7:45, tá. Então, eu vou falar rapidinho aqui para finalizar. Agora, na prática, tudo isso eu não faço a mais prática, que é o quê? Primeiro, definir o objetivo, né? Vai lá, escreve o objetivo que você quer, já entendeu o porquê, para acessar aquela frequência, para acreditar que aquilo é possível na sua vida, seja um carro, seja uma casa, seja uma viagem, seja ser quem lá você quer que seja, né? E eu quero falar também de um princípio muito importante que eu falei bastante nos meus stories essa semana, que é o princípio da honra, que é um princípio universal que funciona como a lei da gravidade, por exemplo, que é tão certo como o céu, o sol que nasce todos os dias e se põe no mesmo lugar todos os dias, né? Ou seja, é daquele jeito, pronto. A gente tem que aprender a honrar a nossa vida. Ai, me afoguei. Tá seca a minha garganta. A honrar, a gente vai ter que tomar água. Peraí. Falei muito. Filha! Então, essa questão da capacidade é bem importante, porque assim, a gente, essa crença de incapacidade, na verdade, ela não é nossa, ela foi colocada em nós por outras pessoas, devido às influências que a gente tem ao escutar, ao fazer uma coisa, dificuldades e tal, mas isso não é nosso, porque nós nascemos com uma página em branco e a gente aprende tudo ao longo da nossa vida, né? Então, a gente não sabia andar, não sabia falar, a gente não sabia dirigir. Então, tudo que às vezes parece uma coisa muito difícil ou impossível, a gente conseguiu aprender algum determinado tempo da nossa vida. Então, por isso que essa crença de incapacidade, na verdade, ela não existe, ela foi colocada em nós. Sim, exatamente, né? Se fosse assim, a criança que, né, quando tá aprendendo a andar, ela ia cair e não ia levantar nunca mais, né? Ia continuar lá, mas ela foi, né, até que ela conseguiu. Enfim, desculpa, gente. Então, a honra, né? Às vezes as pessoas têm mania de tipo, meu pai não presta, daí eu não me dou com meu pai, não sei o que lá, minha mãe. Os nossos pais são os primeiros que nós temos que honrar, não importa. Não importa como eles são, o que eles fizeram o que eles podiam com a vivência que eles tinham, ponto final e acabou, entendeu? Você precisa respeitar, esse é o primeiro princípio. E a honra vai vir para outras coisas. Então, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você tem que honrar a Deus, porque ele te deu vida, te deu a natureza, te deu todos os recursos para você fazer. Se você não prospera, se a gente não prospera, a culpa é nossa, a gente que está colocando empecilhos ali e está impedindo o crescimento, né? E por isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, para mostrar isso, né, para as pessoas, que a gente tem como se desenvolver, tem como chegar onde a gente quer chegar. Honrar o nosso passado, porque o que acontece? Às vezes acontecem coisas ruins no passado, e aí você só se culpa, né? Você não consegue entender, tirar o que tem de bom daquilo e leva uma vida de depressão por conta disso, mas o teu passado foi o que te trouxe até aqui. É quem fez você ser quem você é hoje, né? Ele não precisa fazer quem você vai ser daqui para frente, mas hoje você é fruto do seu passado. Então, seu passado também precisa ser honrado. Você tem que honrar seus amigos, seus mentores, as pessoas que você aprende, enfim. A honra é um princípio muito importante para que você alcance os seus objetivos, né? Então, tá vendo como é uma coisa complexa, né? Não é só a gente, vamos colocar o objetivo no papel, né? E daqui vai sair tudo certo. Não, existe tudo isso por trás que, né, que a gente precisa entender. E outra coisa que ele também já falou, que é a visualização, ou seja, o terceiro passo, define o objetivo, honra o princípio, você tem que fazer a visualização, que entra na questão de você entrar na frequência futura, né? Ou seja, todos os dias você visualizar você naquilo, ou você com aquilo, você sendo aquilo, porque aí isso vai trazer o tal do pensamento repetitivo, né? Isso vai plantar a sementinha no teu inconsciente, né, Kelly? Só que como isso, né? Às vezes a gente não sabe, porque a gente escuta tantas coisas por aí. Você pode desenvolver uma rotina. Pela manhã, o que você faz? Né? Eu, por exemplo, que eu tenho feito. Eu acordo, dou um sorriso, agradeço a Deus. Depois que eu levanto, eu vou lá e eu escrevo num caderno 10 coisas que eu sou grata todos os dias. Sou grata à minha cama, à minha casa, à minha família, tudo, entendeu? E eu sou o quê? Né? Eu uso essa parte do eu sou para eu me sentir, para eu reforçar as minhas crenças positivas e entender que eu tenho qualidades, que eu tenho capacidade. Então, eu sou maravilhosa, eu sou uma mãe maravilhosa, enfim, o que vem no dia eu vou colocando, muda, entendeu? Ou seja, você já começa o seu dia num outro astral, né? Então, você pode fazer isso. Você pode falar, porque, como eu falei, as palavras são o nosso pensamento materializado, e o pensamento leva a uma ação. Então, sempre que você pensa alguma coisa, alguma ação vai vir daquilo. Então,
pode falar, pode decretar. Porque é aquilo, né, gente, que a gente tá careca de saber, mas na hora de fazer ninguém faz, né? Que tudo que a tua mente pode acreditar e conceber, você pode realizar, né? Então, só que a gente precisa realmente viver isso. Não só falar isso da boca para fora, né? Porque falar é lindo. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Stories, 100% respondeu sim, acredito isso. Mas será que todo mundo pratica isso? Aí é outra coisa bem diferente, né? Bem diferente. Né? A prática da gratidão, que eu acabei de falar, que você pode fazer. E uma outra coisa bem importante também, que é um outro princípio que a gente precisa seguir para a gente conseguir nossos objetivos, é a generosidade. Porque por mais que a gente não haja por generosidade, né, que eu falei ali que a gente age só por 9 motivos e a generosidade não está inclusa naqueles motivos, quando nós somos generosos, nós sentimos prazer nisso. Inclusive, a generosidade libera ocitocina. Quando você faz alguma coisa para alguém, sem esperar absolutamente nada, você libera ocitocina em você, que é o hormônio da alegria, o hormônio lá se não me engano, também na gravidez, que a mãe também libera na hora do parto e tal, né? Ou seja, é um hormônio de alegria. Então, se você faz algo para alguém sem esperar nada em troca, você recebe a carga de ocitocina e a pessoa que recebe também recebe essa carga de ocitocina. Então, isso acaba sendo prazeroso para você. E é um princípio, nós nascemos para servir. Jesus, né, ele já disse que o maior é o que serve. Então, quando nós servimos, a gente está entrando nesse fluxo da natureza, agindo de acordo com os princípios da natureza. E aí não tem como dar errado. Só que às vezes a gente faz uma coisa e a gente esquece dessa coisinha aqui, que acha que não tem importância, mas tem uma mega importância. Ou então esquece daquela outra coisinha ali, né? Por exemplo, se você não tem honra por ninguém, se você não é generoso, não importa, você pode até conseguir os objetivos que, né, você, não estou dizendo que você não vai conseguir, mas você não vai ser completo, entendeu? Vai sempre estar faltando alguma coisa. Ah, tá, sou rico agora, sou rico, tá. Mas aí eu sou infeliz porque eu não me dou bem com a minha família, né? Eu sou infeliz porque eu sou uma pessoa egoísta, daí eu não tenho amigos, entendeu? Então, o que a gente quer ensinar aqui é realmente como sermos prósperas e abundantes por completo, né? Não só financeiramente. Esse não é o intuito do nosso clube, né? A gente realmente quer compartilhar experiências para que a gente entenda que a gente tem que estar, né? É uma balança. Obviamente, não vai ser 10 em tudo nunca, porque a felicidade constante não existe, mas pelo menos que as coisas estejam equilibradas. E uma coisa sempre está linkada com a outra. Mais não tem leve como. também, né? Sim, Mais exatamente. leve Entendeu? também. Então, para terminar agora, a última frase que eu vou falar. Que é assim, às vezes, né, a gente pode, né, escutou tudo aquilo que eu falei, que a Kelly falou, que a Rosana falou e tudo mais, e pensa, nossa, mas é difícil isso aí, hein, né, tipo, fazer tudo isso, capaz de, nem quero. Só que, assim, é um preço que você tem né, que a gente tem para pagar, para chegar onde a gente quer chegar, para ser o que a gente quer ser, né? Pode ser que seja alto, né? Porque não é fácil mesmo, né? Todo tempo você, né, chegar nesse processo de estar feliz o tempo todo, né? Feliz não que eu digo, né? Mas manter um pensamento positivo e tal, terreno fértil no seu pensamento. Todo dia acordar e fazer a mesma coisa, ter uma rotina. Realmente, não é uma coisa assim tão simples. Você tem que se adaptar a isso, é um preço que você tem que pagar. Só que a gente tem que entender que se a gente não fizer isso, o preço a pagar vai ser muito maior. Muito maior. E o pior não é isso. O pior é que não é só a gente que paga o preço. As próximas gerações vão pagar o preço. Assim como hoje nós pagamos o preço, né? A gente estava conversando, eu e a Kelly aqui, né? Das crenças dos nossos pais, nananã, das coisas que a gente absorveu, enfim, não julgando, né? Não estou na fase de julgamento, mas eles não tinham consciência, nós temos, né? Nós estamos aprendendo a ter. Então, se a gente não tiver essa consciência e a gente não pagar esse preço, os nossos filhos não pagam o preço também, talvez nossos netos paguem esse preço também, entendeu? Então, vai sair mais barato a gente tomar uma atitude agora e a gente fazer. Porque senão, no final das contas, né, a conta não é só nossa e vai sair bem mais caro. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Foi um prazer estar com vocês. Rosana, você quer comentar alguma coisa? Então, já que você falou aí, quando eu decidi ir para a Europa em 2019, eu só tinha a ideia na cabeça e a vontade, né? Era meu sonho conhecer Roma e era meu sonho conhecer Paris, principalmente para visitar. Roma eu queria visitar o Vaticano
realizei. E em Paris eu queria passar pelo menos 1 ou 2 dias dentro do Museu do Louvre, que eu passei a minha adolescência inteira sonhando com isso e realizei, né. Uhum. Só que eu falava para as pessoas, assim, mais próximas, minha família: "Não, é loucura, porque você vai viajar agora". 1 ano depois estourou a pandemia, quer dizer, se eu não tivesse insistido e tivesse me planejado e colocado ali, eu já me enxergava caminhando, sabe, em Paris, em Roma também, naquela cantina, aquilo todo dia me motivava e retroalimentava para eu conseguir fazer com que saísse do papel e se tornasse realidade. E quando a gente estava embarcando, eu e meu esposo, assim, que a gente embarcou, né? Que a gente colocou o pé dentro do avião em São Paulo. Não, agora é 12 horas de viagem para desembarcar em Roma. Foi uma Ai, que emoção tão boa, delícia! assim, falando assim, meu Deus, é real, a gente está indo e agora não tem mais para onde fugir, a gente vai realizar o nosso sonho. Aquilo foi fantástico. A gente Sim, tem fotos nossa dentro do avião, fotos assim, eu saindo, né, quando a gente passou pela imigração e carimbou tudo, uma felicidade assim tremenda, né? E as fotos nossas, sim, tudo assim, a gente está sempre assim, ó, com um sorrisão assim enorme, porque foi algo assim surreal, né? sim, eu E fazendo imagino. um parâmetro, foi a primeira vez, assim, fora minha irmã que tinha ido para Portugal, mas a primeira vez que alguém da família foi com planejamento de férias mesmo, não foi de trabalho, foi para conhecer mesmo, para Uhum, curtir, né? Então, uhum. para mim foi algo assim, e a partir desse momento eu falei, tudo é possível na minha vida, já que eu consegui realizar esse Olha, primeiro foi projeto. um desbloqueio isso Sim, aí, né, é, Rosana? Foi. vai Desbloqueio. desbloqueando camadas, vai desbloqueando nível, porque você faz uma coisa, você vê que você é capaz, não, agora é isso, e agora é isso, entendeu? Agora, se no primeiro objetivo, né, ou você já desiste, aí você não vai fazer nada nunca, né? E legal, por exemplo, você falou uma coisa legal ali que você não, as pessoas falam para você, não é louca, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós não temos que dar ouvido às pessoas, porque as pessoas falam sem saber. Nós mesmos, às vezes, damos conselho de coisas que a gente não sabe, que a gente pensa que é assim. A gente também tem que aprender a controlar isso. A gente também tem que observar o que nós estamos falando. Porque às vezes a gente dá conselho que, tipo, É, o que a gente fala influencia e às vezes negativamente, né, na vida então é da outra importante pessoa. que a gente Imagina a tenha essa Rosana vir consciência. aqui, a Rosana vem e fala, eu tenho o sonho de ir para a Europa. Ixi, mas a Europa é caro, hein? Sim, entendeu? Né? Então, Eu escutei muito isso, Kelly. Eu escutei muito isso, sabe, Kelly? Ah, não, muito É, caro. Como assim? Pega esse dinheiro e compra um apartamento. Eu falei, não, mas não vai suprir o que eu quero aqui, que é realizar sim, meu sonho. claro. Então, Fantástico. E você pode ter o apartamento, a viagem, o carro, tudo que sim, quiser. Não tem que se né? limitar. Ah, ou é isso ou é aquilo, né? Por quê? É, porque outra coisa né, que a gente coloca os sonhos do tamanho que a gente acha que é possível, né? E se você acha que é possível, por exemplo, você foi para a Europa, mas se na sua cabeça fosse possível só ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, você só ia chegar até o Rio de Janeiro, entendeu? Então, e sabe o que é mais louco de tudo isso? Eu peguei um empréstimo para complementar a viagem. Eu paguei já esse empréstimo, tem quase 1 ano já que está pago. Apareceu dinheiro para pagar. Eu falei, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Foi aparecendo. Por quê? Porque era uma coisa que eu queria muito. Então, é o universo, Deus, seja lá quem que você sim, chame aí, né? sim. Ele dá um jeito de te ajudar, porque ele sabe que aquilo é uma vontade muito grande tua, que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz. Sim, com certeza. Sim, Maravilhoso. muito legal, Nossa, muito mas legal você compartilhar com a gente. um ótimo Então é exemplo. isso, Espero que muita gente assista, né, esse vídeo, pedir o pessoal foi colocar lá no muito. nosso canal do YouTube. Tenho certeza que vai ajudar Aham, muita gente aí, porque é isso que a gente precisa mesmo, assim, de bons exemplos, exemplos como esse, né, de superação, de mostrar cada vez mais ficar real que tudo é possível. isso aí. Foi um prazer, meninas, foi muito legal a nossa conversa. E tomara que as meninas assistam, né? Vamos postar lá depois. Você vai postar direto, Kelly? Ou não? Tem que editar alguma A coisa? Sol faz uma capinha e depois ela posta lá para nós. Então tá bom, Então tá bom, Rosana. meninas. Obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Ah, obrigada, Rosana. Ter você aqui. E vamos nos falando, tá bom? Tá bom, Beijo. obrigada. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.